Olá pessoal, eu sou a professora doutora Amanda Costa e na aula de hoje de Química do projeto Reinventando o Brasil Enem 2023, a gente vai começar o assunto sobre Química Orgânica propriamente dito, tá? E nessa aula 10 a gente vai falar sobre a química do carbono e as principais funções orgânicas. Bom, o carbono, ele é um átomo totalmente diferente dos outros e é por conta da variedade de materiais que ele tem uma química só para ele. Então, a química orgânica é a parte da química que estuda os compostos do elemento de carbono, os também chamados compostos orgânicos, que possuem propriedades características. E o elemento carbono é a unidade fundamental da química orgânica. Ou seja, nem todo elemento que tem carbono faz parte da química orgânica, mas para ser um composto orgânico e fazer parte da química orgânica, precisa ter o átomo de carbono, tá? Então, tem esses postulados aqui de Cooper-Kekulé, tá, da segunda metade do século XIX, que ele fala de algumas propriedades do carbono, propriedades únicas que faz com que confere a ele uma química só para esse elemento, tá? Então, o primeiro postulado é a tetravalência constante, ou seja, a gente viu lá na aula da tabela periódica que o carbono, ele é da família 14, tá? Ou da família 4A, para quem preferir. Ou seja, ele tem 4 elétrons na sua camada de valência. Então, ele é tetravalente. E isso possibilita com que ele forme 4 ligações químicas, tá? O segundo postulado é que essas 4 valências do carbono, elas são iguais. Ou seja, não tem nenhuma diferença entre essas 4 ligações. E outro, encadeamento constante. Então, o átomo de carbono, até por ele ser pequeno, possibilita que ele forme compostos muito extensos, tem esse encadeamento, e por isso também a grande variedade de compostos da química orgânica. Bom, quando ele faz esse encadeamento, o carbono ele pode ser chamado de carbono primário, que ele está ligado a apenas um outro átomo de carbono, então a gente tem como exemplo esses átomos de carbono aqui, tá? Que essa é uma classificação dos átomos de carbono, ele pode ser chamado de primário. Quando esse átomo de carbono ele está ligado a 2 outros átomos de carbono, tá? Isso só serve para átomos de carbono dentro das cadeias carbônicas, ele é chamado de secundário. Já quando ele é ligado a 3 átomos de carbono, ele é chamado de carbono terciário. E quando ele está ligado a 4 outros átomos de carbono, ou seja, ele está na sua capacidade máxima ligado aos outros 4 átomos de carbono, ele é chamado de carbono quaternário. Bom, então quando você vai estudar as cadeias carbônicas, você também percebe que dentro das cadeias carbônicas, elas podem ser chamadas abertas ou acíclicas, tá? Que é quando o encadeamento dos átomos, eles não sofrem nenhum fechamento. Então, você está vendo aqui, ó, essa sequência aqui, que ela não é, ela é aberta. Ele pode ter as cadeias, elas podem ser fechadas ou cíclicas. Ele também tem essa capacidade, tá? De fazer um fechamento na cadeia, formando ciclos, núcleos ou anéis, que a gente vai ver mais à frente. Então, ele está aqui uma cadeia fechada. Essa cadeia também ela pode ser chamada de normal, quando dentro desse encadeamento, dessa sequência, só aparecem carbonos primários ou secundários, tá? Tem esse encadeamento aqui. E a cadeia ela pode ser ramificada, quando na cadeia surgem ramos ou ramificações, além de carbonos primários e secundários, devemos ter também carbonos terciários ou quaternários, ou seja, você tem uma cadeia aqui que ela é normal, ela não tem ramificação, né? Só tem carbono ou primário ou secundário, mas você também pode ter cadeias onde tem pelo menos os carbonos terciários. Então, você tem aqui, como exemplo, esse carbono aqui secundário, mas você tem esse carbono aqui, ó, que ele é um carbono terciário, formando ramificações. Então, você vai ter a cadeia principal e você tem a ramificação dessa cadeia principal. Também dentro da cadeia carbônica, você pode chamá-la de saturada, que é quando só existem ligações simples entre os átomos de carbono. Então, você tem aqui uma cadeia, tá? Você tem um exemplo aqui, uma ligação dupla, mas ela não está dentro dessa cadeia carbônica, ela está externa a essa cadeia carbônica. E você pode ter também a cadeia chamada insaturada, ou seja, ela apresenta insaturações, e no caso essas insaturações, tá, são que além das ligações simples do carbono, aparecem ligações duplas ou ligações triplas. Então a gente tem esse exemplo aqui, e essa cadeia carbônica, ela é chamada de insaturada, tá?
Então, vamos lembrar que a saturação tem que dar no meio da cadeia carbônica entre os carbonos, tá? Então, essa última ela é saturada porque a dupla ligação está fora da cadeia, ocorrendo apenas entre o carbono e o oxigênio. Essa cadeia carbônica, ela também pode ser chamada homogênea, que quer dizer igual, né? Ela é uniforme, onde apenas existe átomos de carbono, tá? A gente tem aqui o exemplo. Essa última aqui não é considerada, também é considerada uma cadeia homogênea, porque na cadeia carbônica só tem carbono, né? O oxigênio aqui, esse átomo, ele está fora da cadeia carbônica. Ou então ela pode ser chamada de cadeia heterogênea, que quando na cadeia, além dos átomos de carbono, existem outros átomos. Esses átomos presentes dentro da cadeia carbônica, eles são chamados de heteroátomos, tá? Então, você tem um exemplo aqui, um oxigênio dentro da cadeia carbônica, e aqui no caso você tem, por exemplo, o nitrogênio que está dentro da cadeia carbônica. Para você poder entender, né, a gente tem a cadeia carbônica e a gente tem a questão da nomenclatura dos compostos orgânicos. A nomenclatura dos compostos orgânicos também é um assunto extenso e que demanda muito exercício com relação para poder entender o nome dos compostos, ok? Então, o que é importante que a gente saiba? A gente é importante saber o quê? Os prefixos, então, quantidade de carbonos. Quando um determinado composto ele tem apenas um carbono, a gente usa o prefixo met. 2 carbonos et, 3 carbonos prop, 4 carbonos but, 5 pent, 6 hex, e aí vai seguir uma determinada sequência de acordo com os carbonos. Isso vai servir tanto para a cadeia principal como para as ramificações. O infixo é o tipo de ligação que vai acontecer entre os carbonos. No caso dos alcanos, que a gente vai ver na questão dos grupos, das funções orgânicas a seguir, a gente vê que só tem ligações simples. Então, o infixo, né, que é a palavra que vem no meio, ele é o -an. Já o sufixo, ele vai ser de acordo com o grupo funcional. Então, no caso dos alcanos, que são grupos dos hidrocarbonetos, o sufixo, ele é o -o. Tá? Então, isso aqui, gente, o que eu aconselho a vocês é que vocês façam um exercício para testar, transformar. Você pega uma estrutura, uma cadeia carbônica, e você faça a nomenclatura dela, e desse nome você também consiga transformar, dessa estrutura, você consiga também transformar no nome e vice-versa. Porque essa é a função da nomenclatura nos compostos orgânicos. Então, aqui a gente vai ver melhor essa nomenclatura de acordo com cada função orgânica. Bom, então, as principais funções orgânicas que a gente tem vai ser os hidrocarbonetos, tá? Os hidrocarbonetos, eles possuem basicamente o grupo funcional carbono e hidrogênio. A gente tem o exemplo, o metano, tá? E a gente tem o exemplo também, o etino. Dentre os hidrocarbonetos, a gente vai ter os alcanos, alcenos, alcinos e vários outros tipos de hidrocarbonetos. Ou seja, só tem carbono e hidrogênio. O álcool ele tem presente na cadeia carbônica a hidroxila, o OH, por isso que ele é chamado de álcool. Agora é interessante notar que esse carbono aqui, que liga a hidroxila, é um chamado carbono saturado. Ou seja, ele não tem ligações nem duplas nem triplas. Então você tem exemplo aqui, metanol e o etanol. Então, gente, esse aqui a gente reforça a questão da nomenclatura, tá? Por que esse composto aqui é chamado de metanol? Met, porque ele tem apenas um carbono, tá? An, porque são ligações saturadas, e ol, porque o grupo funcional dele é o álcool. Etanol, porque tem 2 carbonos, então, ligações saturadas, e o grupo funcional. Fenol. Fenol, ele tem a hidroxila, só que ele é ligado a um carbono chamado carbono aromatizado. Por quê? Quem é esse aromatizado? É o anel de carbono, tá? Que possui 6 átomos de carbono e há uma ressonância. A gente também já viu o conceito de ressonância, tá? Entre esses 6 átomos de carbono. Então, é dado por essa simbolização. Então, você tem aqui esse composto que é chamado hidroxibenzeno, tá? Então, você tem aqui o hidroxibenzeno, porque você tem a molécula de hidroxila, e o anel chamado de benzeno. E esse outro aqui é chamado de alfa-hidroxinaftaleno, porque tem esse anel aqui, que ele é chamado de naftaleno. Uma outra função orgânica, tá? Que é uma chamada função orgânica oxigenada, por possuir oxigênio, é o chamado do aldeído. O aldeído também ele está ligado, tem no grupo funcional, um chamado carbono primário. Lembrando que carbono primário é um carbono que ele é ligado apenas a outro átomo de carbono. Então, esse grupo ele tem que estar na extremidade. Então, ligado ao carbono, você tem o oxigênio
ligado por uma dupla ligação, e você também tem o hidrogênio. Então, quando a gente vai falar de nomenclatura, você tem o quê? Você tem aqui, no caso, o metanal, tá? Porque mete um carbono, porque esse carbono aqui, ele é saturado, tá? Lembrando que esse aqui, a dupla do oxigênio com carbono, ela não conta, tem que ser em saturação na cadeia carbônica, tá? E o al, porque ele é um aldeído, a terminação al é característica do aldeído. E aqui no outro você tem o etanal, né? 2 átomos de carbono, o carbono saturado e o al do grupo aldeído. Outros grupos de funções oxigenadas, a gente tem a função chamada cetona. A cetona já muda um pouco, o carbono ele é secundário, ou seja, esse carbono ele está ligado a outros 2 átomos de carbono. Mas para além disso, ele está ligado por uma dupla ligação a um átomo de oxigênio. Então, como exemplo aqui, né, de nomenclatura do caso das cetonas, você tem a propanona. Por que prop? Porque no caso aqui ele tem 3 átomos de carbono. Porque a cadeia aqui ela é saturada, e ona, porque é a terminação do grupo funcional da cetona. Como no caso aqui ela tem 4 carbonos, ela é chamada de but, né, devido aos 4 carbonos, porque a cadeia ela é saturada, e ona, porque no caso aqui ela é da cetona. Então você tem a butanona. Um outro grupo oxigenado é o ácido carboxílico, tá? Nesse ácido carboxílico também, o que você vai ter? Você vai ter também um carbono que ele é primário, só que o carbono ele está ligado a um oxigênio pela dupla ligação e ele está ligado a uma hidroxila. Então, no mesmo carbono você tem o oxigênio e você tem a hidroxila. Só que semelhante aos ácidos inorgânicos, também tem a nomenclatura dos ácidos orgânicos. Ele é dado por ácido, tá? Aí no caso aqui, como só tem um carbono, ácido mete, tá? Porque só tem um carbono, e oico, porque no caso aqui é por causa do grupo funcional. Então, ácido metanóico, tá? E o an aqui, porque o carbono aqui na cadeia carbônica não teria nenhuma saturação. E você tem aqui o ácido etanóico, por quê? Porque tem 2 carbonos. O outro grupo funcional, esse grupo funcional aqui é o éster, tá? Ele é derivado, no caso do ácido carboxílico, quando essa hidroxila do ácido carboxílico, ele perde um hidrogênio, né? Então, esse hidrogênio, ele se ioniza, formando aqui esse grupo éster. Então, semelhante ao ácido, em vez de chamar o ácido, é como se ele fosse um sal desse ácido. Então, no caso aqui, você tem a questão do primeiro grupo funcional, que é ligado aos 2 oxigênios, e você vai ter o grupo funcional, que é ligado ao oxigênio. Então, você tem aqui met, por causa de um carbono, então metanoato, tá? O ato é por causa da função éster, e de etila. Por que etila? Porque tem 2 carbonos aqui ligados ao oxigênio. Nesse caso aqui, você tem o etanoato de metila. Por que et? Porque aqui tem 2 carbonos e aqui tem apenas um. Então, metila por causa do radical, que só possui apenas um carbono. E você tem aqui a função éter, que nessa função éter, o oxigênio ele funciona como um heteroátomo, ou seja, ele está no centro da cadeia carbônica. Então, a nomenclatura ela é dada de que forma? Ela é dada pela a cadeia que está antes de um lado do oxigênio e a que está do outro. Então, você tem o quê? Metox, metano. Por quê? Porque esse aqui tem um átomo de carbono e do outro lado um outro átomo de carbono. Então, metox, sendo que o ox é a nomenclatura do grupo funcional do éter, e metano, que é como se fosse uma cadeia carbônica, tá? Nesse caso aqui, você tem o metox etano, tá? Porque desse outro lado você tem 2 átomos de carbono. Aqueles eram os grupos, algumas funções orgânicas que tinham oxigênio, chamadas funções orgânicas oxigenadas. Tem algumas funções que ela tem nitrogênio, então elas são chamadas funções orgânicas nitrogenadas. E alguns exemplos delas a gente tem a amina, tá? Onde essa amina ela pode ser primária, secundária ou terciária, semelhante àquilo que ocorre para os átomos de carbono, tá? Na amina primária, você tem a substituição de apenas um hidrogênio. No caso daqui da amina secundária, 2 hidrogênios ligados aqui ao átomo de nitrogênio, eles são substituídos, e na terciária, todos os átomos de hidrogênio presentes aqui na amina, eles são substituídos. Como nomenclatura, a gente tem a nomenclatura mais simples, né? Metilamina, tá? Já que amina é o nome do grupo funcional, é o sufixo do grupo funcional.
você tem metil, porque só tem um carbono. No caso aqui, você tem um anel aromático, que está chamado de fenilamina, tá? No caso, quando você tem secundária, aí já modifica um pouco. Você pode botar aqui, no caso aqui, dimetilamina. Quer dizer o quê? Que são dois radicais metis e ligados à amina. No caso aqui, você vai ter o metil-etilamina, ou seja, de um lado do nitrogênio ligado a um radical metil e do outro etil. E aqui embaixo você tem o exemplo trimetilamina, que são 3 átomos de carbono ligados ao nitrogênio, e você tem aqui dimetil, né, porque você tem 2 radicais metil e etilamina, tá? Porque você tem toda essa cadeia ligada ao átomo de nitrogênio. A função amida, ela já é semelhante à função amina, só que acontece o seguinte: no mesmo carbono, você, além de você ter o grupo nitrogenado, né, você tem a amina, você também está ligado a um átomo de oxigênio, que está ligado ao átomo de carbono por uma dupla ligação. Então, o que vai acontecer aqui? Aqui você tem, por exemplo, etanamida. Por quê? Porque são 2 átomos de carbono, né, e amida, que é o nome do grupo funcional amida. Quando você tem aqui o próximo grupo funcional, você vai ter o quê? Butanamida, porque você tem 4 átomos de carbono e você tem um grupo funcional amida. Agora a gente tem os nitrocompostos e tem a nitrila também. No caso dos nitrocompostos, você tem o quê? O nitrato, tá? Que é o oxigênio ligado diretamente ao nitrogênio. Então você tem, por exemplo, aqui o nitroetano, tá? Que você tem nitro, o grupo nitro, ele funciona mais como um radical, e etano, porque seria, no caso, a cadeia aqui principal. E aqui você tem o 2-nitropropano. Uma coisa importante quando você faz nomenclatura, quando você não sabe direito onde esse radical ele se encontra, é importante você fazer a numeração da cadeia carbônica, tá? Começando do lado mais ramificado e dando prioridade à cadeia mais extensa. E você coloca e vai, no caso aqui, 2-nitropropano. Por quê? Propano porque tem 3 átomos de carbono. E você tem um radical chamado nitrila, que é quando o carbono ele faz uma tripla ligação com o nitrogênio. Então aqui a gente tem o etanonitrila, porque tem 2 átomos de carbono, etanonitrila. E aqui você tem o propanonitrila, porque são 3 átomos de carbono, e tem no caso aqui a nitrila. Aí você também tem funções que são chamadas os aletos orgânicos, que são os elementos da família 17, tá? Onde o grupo funcional é o aleto, né? Que ele pode ser o flúor, cloro, bromo ou iodo, tá? Então, eles funcionam, na verdade, como se fossem radicais, como se fossem ramificações. Então, por exemplo, aqui você tem, ele pode ser chamado como sal, tipo cloroetano, tá? Então, no cloro, e tem 2 átomos, etano. Você pode chamar aqui de 2-bromopropano, tá? Você tem também os chamados aletos ácidos, que no mesmo carbono, além de ter o aleto, você tem o átomo de oxigênio ligado, onde você tem, por exemplo, aqui, cloreto de metanoíla, como se fosse da terminação derivada do ácido, então é usado dessa forma. E você tem aqui um exemplo, o brometo de etanoíla, que esse ila aqui é justamente do aleto. É o nome que se usa, o sufixo que se usa para o grupo funcional do aleto. Aí você tem o ácido sulfônico, no qual o enxofre também é muito presente nos compostos orgânicos. Aí você tem um exemplo aqui, o ácido metenosulfônico, tá? E você tem aqui também um exemplo, o ácido benzenosulfônico, tá? Então você tem um anel de benzeno ligado a esse grupo, o grupo sulfônico, tá? Que é, no caso, a substituição de um dos hidrogênios aqui, que seria do ácido sulfúrico, por uma cadeia carbônica. E esses compostos aqui de Grignard, que eu vou falar uma função um pouquinho, porque a gente vai ver um pouquinho mais sobre ele com relação às reações orgânicas. Então, esses compostos de Grignard é o átomo de magnésio ligado a um aleto, que esse aleto, no caso, já foi falado, pode ser flúor, cloro, bromo ou iodo. Então, você tem o cloreto de metil magnésio e nesse outro exemplo aqui você tem o brometo de etil de magnésio. E outras funções orgânicas também que eles são falados, mas eu não vou entrar tanto em detalhes. Você tem tioéter, né? Tio, quando você vê algum composto está falando que é tio, você vê o quê? É a presença do enxofre, tá? Então, quando você fala tio, é porque no composto orgânico ele tem a presença do enxofre. Então, você tem aqui tioéter, tá? Porque ao invés de ser um éter, que ser o heteroátomo aqui, ele passa a ser um enxofre. Você tem tioálcool, que o enxofre ele aqui está no lugar como se fosse a hidroxila, no lugar do oxigênio.
tiocetona, da mesma forma aqui, tá? Que seria uma cetona, só que no lugar do oxigênio você tem o enxofre, tiofenol, da mesma forma, tá? No lugar do oxigênio, o enxofre ele entra. Aí você tem o grupo sulfóxido, sulfona, ácido sulfônico e ácido sulfínico. E características, por último, a gente vai ver as características dos compostos orgânicos. O que é importante você entender no geral dos compostos orgânicos? Isso vai variar muito da função dele, porque os compostos orgânicos, devido à diversidade que eles têm, é muito importante que se analise cada um vendo, observando a função, observando o tamanho, observando a cadeia carbônica dele. Só que com relação, no geral, eles são geralmente insolúveis em água. Por que os compostos orgânicos eles são geralmente insolúveis em água? Eles são geralmente insolúveis em água porque devido às grandes cadeias carbônicas, elas não têm aquela polaridade. Então, se eles não têm aquela polaridade, eles naturalmente não se dissolvem em água, porque eles são formados, no geral, por ligações covalentes. Então, isso faz com que ele não tenha tanta atração, tanta afinidade pela água, que ela é polar. Então, no geral, eles são insolúveis em água devido à sua polaridade, ou então, no caso, devido à sua apolaridade. Combustibilidade, são bons combustíveis. O que é isso aqui? Ou seja, eles reagem facilmente com oxigênio, formando queima. É por isso que os compostos, uma boa parte dos compostos orgânicos, no caso do petróleo, que deve uma variedade de compostos orgânicos, eles são usados para combustível. Os combustíveis que a gente usa é o quê? Diesel, gasolina, o gás butano, o álcool, todos eles são compostos orgânicos. Por quê? Porque eles têm essas propriedades de serem bons combustíveis, querosene, dentre outros aí diversos, que são usados para combustível. Polaridade. Compostos com apenas carbono e hidrogênio, que são os hidrocarbonetos, eles são apolares. Então, o que eles são apolares? Então, eles são insolúveis 100% em água. Só que acontece o seguinte, a partir do momento que a gente coloca oxigênio, que a gente coloca enxofre, que a gente coloca outros elementos numa cadeia carbônica, nos compostos orgânicos, eles acabam tendo um pouco de polaridade, mas em geral eles são apolares, principalmente quando ele tem só carbono e hidrogênio, porque quando ele tem apenas carbono e hidrogênio, não tem nenhuma possibilidade dele se tornar polar. Então, quando só tem carbono e hidrogênio, eles são apolares. E assim também, eles são insolúveis em água. Temperatura de fusão e ebulição, geralmente menores que a dos compostos inorgânicos. Por que normalmente eles são muito voláteis? A gente vê muitos compostos orgânicos que são voláteis, que estão a temperatura condições normais de temperatura e pressão, eles são líquidos ou são gasosos, justamente por causa do baixo ponto de fusão e ebulição, quando comparado aos compostos inorgânicos. Sabe por quê? Porque as interações entre as moléculas, como normalmente elas são apolares, são interações fracas. Então, se elas são interações fracas, é necessário uma quantidade de energia menor para que ela mude de um estado para outro. Então, por isso que a boa parte desses compostos orgânicos, eles têm baixa temperatura de fusão e ebulição. Então, gente, eu quero agradecer a vocês aqui por essa aula, tá? E eu aguardo vocês para a próxima aula.